Bem, guys, what's going on? Robert from International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando. Hoje é sábado, estamos saindo aqui da Paraíba, vamos para o Maranhão e depois a gente fecha a nossa parada aqui no Brasil e a gente vai trazer mais informações para vocês. Pessoal, gostaria de agradecer literalmente o povo que recebe a gente realmente com os braços abertos. A gente está indo em universidade, sindicato, enfim, onde nós temos a nossa agenda, nosso schedule para poder realmente ajudar nesse processo revolucionário. Pessoal, o que eu vou mencionar aqui é algo importante que muitas das vezes a gente tem que deixar de lado, essa ilusão democrática que muitas das vezes a gente não consegue entender. A gente está vendo que o Jair Bolsonaro já embarcou, vai chegar hoje à noite, à tardezinha na Flórida, lá na costa oeste, vai jantar com o presidente Donald Trump para poder acertar algumas coisas relevantes do Brasil. Ou seja, um presidente que não serve o seu país, que é contra o seu país, é capacho, não do povo norte-americano que eu conheço, nem da Constituição que foi promulgada por inspiração por George Washington, mas sim da subserviência das grandes incorporações que estão por trás de tudo isso. Então Bolsonaro vai sentar para poder receber informações, receber ordens, receber articulações para poder dar continuidade àquilo que ele realmente quer fazer, não só nos Estados Unidos, na parte hegemônica do capitalismo global, que tem suas mutações, precisa de ajuste. Vocês viram essa semana que o próprio Federal Reserve, Fed, abaixou, cortou 0,5 aí a percentual da taxa de juros, porque a gente sabe que o coronavírus está tendo uma guerra acentuada aí nos termos da economia, e a gente sabe que foi um vírus fabricado realmente paulatinamente para poder desvincular não só a economia da Europa, mas principalmente da China. O déficit norte-americano já passa de 23 trilhões de dólar, não tem como pagar. Se você tem uma dívida, você tem duas observâncias, ou seja, duas soluções: ou paga ou declara falência. E o dólar, a gente sabe muito bem que o dólar, toda vez que emite money supply, o dólar tem que ter lastro, tem que ter a reserva, literalmente, para poder ter garantia, para ter valor. Então a gente sabe que toda vez que o Banco Central norte-americano imprime dinheiro a mais, gera high inflation, que gera essa inflação, literalmente. Está tendo processo também deflacionário. A água em alguns lugares dos Estados Unidos, muita gente não está conseguindo comprar no supermercado. Máscara também já acabou. Já está sendo... alguns países já estão sendo declarados estado de calamidade, e é isso que a gente tem que entender. Tudo isso está acontecendo por causa da crise mundial sem precedente do capitalismo global, que precisa fazer esses ajustes e faz em cima daqueles países que são com a economia indexada, aqueles países que são subordinados aos Estados Unidos para pagar o déficit norte-americano através da economia keynesianista. Então, essa reunião com Trump e Bolsonaro, literalmente, é para poder tratar alguns outros assuntos do Comando Sul do Exército, que se abaixou, que traiu 210 milhões de brasileiros às Forças Armadas, que está aí se rendendo à austeridade de Donald Trump, literalmente. Está colocando o Brasil não só alinhado, mas na subserviência a todos os setores. O que o Trump fala, o Bolsonaro tem que fazer e faz sem contrapartida. A gente sabe que isso lesa a pátria, principalmente da soberania do país. Um presidente que não oferece nada está chamando o povo pro dia 15 para poder ir à rua. O recado que a gente deixa para vocês, que por onde a gente está passando, está sendo minado, gente. Se preparem, guarde alimento. Eu falo isso esporadicamente, mas muita gente às vezes não deixa, entra no vídeo, sai no outro, às vezes leva para a parte da ironia. Guarde alimento e água. Se prepare, que dias difíceis virão. O Brasil vai passar por um processo revolucionário. A América do Sul vai ser transformada, gente.
vai ser transformada, porque o início de uma propensão da quebra, do colapso do dólar vai ser emergido através da Terceira Guerra Mundial, que provavelmente poderá surgir na América do Sul, entre conflitos Estados Unidos, Venezuela, China e principalmente a Rússia, que está aí. Então Jair Bolsonaro também foi sentar para poder articular, para fazer a propaganda do altruísmo, aliás, da austeridade, para poder criar esse eufemismo, essa condição de mal-estar da sociedade sul-americana como um todo, para poder abrir o Brasil, a Colômbia, se alinhar também ao Peru e ao Equador para poderem atacar a Venezuela. Diga de passagem, Nicolás Maduro está totalmente preparado e quem quiser falar que fale, porque eu vi com meus próprios olhos, eu não posso negar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu posso provar para vocês o que é Revolução Bolivariana. A gente não pode falar de Cuba, a gente não pode falar da Coreia do Sul, a gente não pode falar da Venezuela se vocês não foram lá, não sabem o que é e que muita da gente fica aí pegando o bonde andando para poder articular e comprar a ideia de um discurso feito, de uma narrativa feita mediante o que está acontecendo na Venezuela e principalmente em Cuba. Ridículo a gente ver o nosso povo se comprometendo a esse tipo de submissão com uma ideologia barata, onde não consegue chegar a lugar nenhum por vias de fato e fica tirando conclusão e falando de países, coisas que vocês não sabem. Eu já fui, eu já tive a oportunidade de reestudar, já senti, já vi com meus próprios olhos que Cuba e que Venezuela, mesmo com os embargos, estão lutando e lutam por um país soberano como um todo, né? Como o presidente protofascista que não tem nada, tá alinhado aos Estados Unidos e tá cantando de galo, não só ele como os filhos, que vão pagar literalmente. O Brasil vai começar a pegar fogo, gente, e você tem que estar preparado. Se você não quer participar, não tem problema. Guarde, alimente e água. Quem viver, verá, e a gente sabe muito bem disso, que o sistema que tem como processo de contenção de violência contra a população, para conter as bases sociais, é realmente o protofascismo de um governo fascista que usa o protecionismo, a opressão, para poder desafiar o povo. Nós que temos um desafio novo, nós que temos uma ideia, nós que temos uma consciência de classe, que falta muitas das vezes o trabalhador entender as virtudes dessa consciência de classe. Nesse tempo, propriamente dito, nós estamos criando esse tipo de campo significativo para que você realmente possa entender e você possa reconstruir literalmente, porque a economia e a política, literalmente, elas estão ligadas a você e a mim no seu dia a dia. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês, se prepara. Às vezes a gente consegue passar a nossa mensagem, mas muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. As pessoas vêm criticar aqui abaixo nos vídeos. Estou fazendo vídeo, estamos saindo daqui desse estado e muitas das vezes nós estamos atrasados em matéria de mobilização. A gente viu o que aconteceu em São Paulo, já falei para vocês, e a frustração da população como um todo de ir para a rua é uma disputa de narrativa que eu gostaria de mostrar para vocês em outros vídeos, em outras lives. O desafio que nós temos é politizar a população. E a grande preocupação somos com nós que somos de esquerda. Precisamos reconstruir o país para que, através de vias de fato, para que as coisas realmente possam acontecer da melhor forma possível. Nós temos um grande desafio, o nosso desafio é na vanguarda. Bolsonaro vai pagar o preço e o Brasil só vai se levantar literalmente através desse processo revolucionário. Gente, tudo que está acontecendo, só para terminar o vídeo, vocês estão vendo com seus próprios olhos, alta do dólar, tudo que está acontecendo, esses ataques contra os trabalhadores realmente é para poder ajustar o capitalismo e o rentismo no Brasil, o capitalismo global nos países como o Brasil, que está para servir aí
a grande elite, ou seja, a grande dívida, paga a grande dívida através dessa política de economia keynesianista. Então o que eu gostaria de mostrar para vocês, se prepara, o dólar vai disparar, provavelmente vai ter um disparo nos preços e a gente se vê no próximo vídeo.